Atacante diz sim. Volante fechou. Tyson conta tudo e tem proposta por zagueiro. As melhores notícias do mercado da bola do Inter depois da vinheta. Vem comigo! Fala, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal focado em mercado da bola. Enquanto tá rolando o Mundial de Clubes lá nos Estados Unidos, o Inter se movimenta atrás de reforços e para dar uma mexida no grupo de jogadores. 4 informações nesse vídeo. Novidades sobre o Tyson, zagueiro com proposta, atacante de sim e volante que tá fechado. Me dá o teu like agora, é muito importante para nós, te inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Como você já sabe, todos os nossos conteúdos têm a parceria de Amazon.com. Na Amazon você encontra de tudo com frete grátis clicando no meu link que está na descrição desse vídeo. Ah, mas se eu entrar por outro link? Não, tem que ser link aqui do canal. Porque daí eu te dou frete grátis para qualquer lugar do Brasil, para qualquer produto, tá? Não importa se você clicou no link, abriu ali umas camisas do Inter, ou umas coisas relativas ao Inter, ou algum produto qualquer. Independente do que você estiver precisando, você comprar clicando no link, é frete grátis na parceria Amazon.com aqui com o canal Meu Presente para Ti na faixa. Bora começar então falando de mercado da bola, primeiro com volante que fechou, mas não fechou com o Inter. Eu tô falando de Elian Irala, o volante que o Inter ainda tinha alguma expectativa de contratar. Ele é do San Lorenzo, lembra? O Inter quase contratou ele na última janela de transferências. Agora o Inter tentou de novo, mas não deu certo. O Irala vai pro Shabab Al-Ahli, clube do Emirados Árabes Unidos. A proposta deles para comprar o Elian Irala foi 3 milhões de dólares no ato por 65% dos direitos do jogador. E existe mais outro percentual de 15% dos direitos dele presos em mais 1 milhão de dólares, perdão, quase que eu falo de euros. Então tem uma compra de 3 que pode chegar a 4 e quem sabe a 4,5 dependendo de gatilhos serem feitos pelo jogador lá pelo futebol do Emirados Árabes Unidos. Portanto, risquem esse nome da lista. O Inter está atrás de volante porque o Fernando se machucou. Primeiro, não conseguiu a contratação do William Arão, que foi para o Santos, salário de 1 milhão de reais, muito alto. Não conseguiu a contratação do Elian Irala, que está indo para os Emirados Árabes Unidos. A terceira opção é o Zanocelo, jogador do Santos, que o Inter já fez uma consulta para entender a situação dele. Vamos ver se o Inter se acerta com esse jogador, se as coisas avançam nos próximos dias. Uma das principais notícias que a gente trouxe recentemente era a intenção do Tyson em voltar para o Internacional. O contrato do Tyson lá com o PAOK da Grécia está acabando no fim desse mês. O Tyson deu entrevista para o GE e contou tudo, ou melhor, confirmou tudo que você que acompanha o canal aqui já sabia. O Tyson está se oferecendo a jogar no Internacional. Ele quer voltar para o Inter para refazer a história que não ficou tão legal na última passagem dele. Ele teve muitos problemas, ele pegou um Inter horrível, teve problemas pessoais com o irmão, perdeu parentes, enfim, foi uma passagem bem nada a ver. Mas ele pegou aquele time ruim do Cacique Medina, que nunca foi treinador na vida, e também o Mano Menezes não queria usar ele depois, daí ficou aquela coisa, joga como atacante, joga como meia, foi uma passagem ruim mesmo. Só que o Tyson, quando saiu, ele brigou com o presidente Alessandro Barcelos, ele falou mal do presidente Alessandro Barcelos, e isso arranhou muito a imagem dele junto à direção do Inter. Vale lembrar que recentemente o José Olavo Bisol, que é vice de futebol do Inter, perguntado sobre o Tyson, não descartou o retorno dele ao Internacional. E o Inter está procurando exatamente jogadores que estejam livres, que não demandem investimento. O Tyson poderia vir com um salário pequeno, dando os padrões assim de jogadores que vêm da Europa, pela relação que ele tem com o Inter, pela relação próxima. Mas aí o presidente vai ter que, dar uma relaxada em relação a tudo que aconteceu. O Tyson já pediu desculpas publicamente. E nessa entrevista que ele disse pro GE, que ele deu ao GE, ele falou que não adianta só ele querer voltar.
o Inter tem que abrir as portas para ele. Só depende do Inter. Se o Inter disser Tyson quer, eu digo quero, entendeu? Ele tá louco para voltar pro Internacional para encerrar a carreira. Ele já conversou sobre isso com o D'Alessandro. Ele tá na expectativa de que o D'Alessandro consiga fazer esse meio de campo junto à direção do Internacional para que ele possa voltar. Coloca nos comentários desse vídeo se você acha que o Tyson ainda tem lenha para queimar. Ele tá com 33 anos, se não me engano, mas ele foi titular no PAOK. E vale lembrar que o clube grego fez proposta para o Tyson renovar por lá. Então, se o Inter ficar nessa, não sei, vamos ver, quem sabe, ele fica na Grécia, renova o contrato, porque afinal ele tem que trabalhar. Então é uma situação que o Inter tem que resolver logo, tem que resolver em breve, tem que resolver agora. Outra situação que o Inter vai resolver nos próximos dias é a grande chance de saída do zagueiro Kaique Rocha. A imprensa portuguesa noticia o interesse do Casa Pia, que é um clube histórico lá em Portugal, que subiu há 1 ou 2 temporadas para a primeira divisão, mas é um clube muito antigo, um clube muito tradicional em Portugal. E esse clube tem interesse na contratação do Kaique Rocha. O Inter não se opõe à saída do Kaique Rocha, viu? Porque afinal o Kaique Rocha praticamente não jogou. Foram só 14 minutos nessa passagem dele pelo Inter. E todas as vezes que eu falo dele por aqui, eu repito o que eu vou dizer agora. Foi uma das piores contratações que o Inter já fez, olha, nos últimos muitos anos. E eu não estou dizendo aqui que o Kaique Rocha é o pior jogador que o Inter contratou. Não. Mas a situação, ela é realmente muito ruim. Por quê? Porque o Kaique Rocha já tinha jogado no Inter, chegou emprestado pela Sampdoria e não tinha ido bem no Inter. Tanto que o Inter não comprou os direitos dele. Eis que ele foi embora, voltou para o futebol italiano e de cara foi para o Atlético Paranaense. Ele também não foi bem no Atlético Paranaense. Tanto que o Atlético Paranaense não renovou o contrato com ele. Ele ficou livre de todos os contratos. Daí o Inter foi lá e contratou pela segunda vez um jogador que não tinha ido bem na primeira vez. Olha, me desculpa o português, mas isso é burrice. É burrice. Não tinha nenhuma justificativa para contratar o Kaique Rocha. Não, mas vamos supor que o Inter tivesse um plano. O Inter vai usar o Kaique Rocha. O que aconteceu? Ele jogou 14 minutos. Ele não teve chance quase nunca. Praticamente nunca. Velho, 14 minutos em 6 meses. Foi uma das piores contratações dos últimos anos do Inter, eu não tenho dúvida nenhuma. Todo mundo do Oiapoque ao Chuí sabia o que o Kaique Rocha podia entregar. Foi uma das piores contratações do passado recente do Inter, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Por falar em reforço e mercado da bola em contratação, a última notícia desse vídeo é a seguinte. O atacante Brenner, da Udinese, da Itália, está disposto a voltar ao Brasil. Eu dei de manchete, atacante diz sim. Ele diz sim a voltar ao Brasil. E isso muda exatamente o que impediu ele de fechar com o Inter há 1 ou 2 janelas atrás. O Brenner estava negociando com o Internacional, como com outros clubes da Série A, mas ele pretendia tentar de novo o futebol europeu, porque ele não tinha conseguido jogar como queria por lá. Na Udinese, ele não teve uma relação tão boa assim. Não joga já há bastante tempo, a última temporada acabou ruim para ele, foram só 11 jogos com 2 gols e 2 assistências. O Inter tentou o Brenner em 2 ocasiões. Quando ele estava no Cincinnati dos Estados Unidos e depois quando ele foi para a Udinese, o Inter tentou de novo. Agora, a Udinese está disposta a liberar o Brenner por empréstimo, porque ele tem contrato até 2028, e também ele está disposto a vir para o futebol brasileiro. Então, se antes o Inter não conseguiu porque ele queria ficar na Europa, acabou. Ou ele não conseguiu, o Inter não conseguiu porque era muito caro, sei lá, só vendiam, acabou também. A Udinese quer liberar, ele quer vir. Portanto, agora cabe ao Inter avaliar se vai ter espaço para ele no elenco. Não é um centroavante com as características que o Inter procura. Não é um centroavante tipo o Carlos Vinícius, que eu noticiei aqui esses tempos, que volta a ser monitorado pelo Inter numa saída do Ener Valencia, que é um cara de área, que é um cara grande, que é um cara de força. Não.
O Brenner, aquele que passou pelo São Paulo, se você não está lembrado, é um jogador de movimentação. É um centroavante muito parecido até em características com o Borré. É um jogador que se move bastante, gosta de participar do jogo combinado. Não é exatamente, repito, o que o Inter está procurando, mas é um jogador de salário mais baixo do que o que o Inter tem. É mais jovem, tem 25 anos e pode ser uma alternativa a partir do momento que ele quer vir pro Brasil. Se você concorda com a contratação do Brenner, me deixa aí nos comentários. Se avançar, se rolar um approach do Inter com o Brenner, eu vou te trazer lances dele por aqui. Não esquece do like, tá? Te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e daqui a pouco eu tô de volta. Tchau!